meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta tarde e pedimos a todos os irmãos e irmãs aqui presentes que mantenham os telefones celulares no modo silencioso, então desligados. Senhor Jesus, nesse instante elevamos os nossos pensamentos a vós com muita gratidão pelas bênçãos que recebemos em nossas vidas e pela bênção de podermos estar aqui nessa tarde bela da primavera do mês de novembro, para podermos estudar o vosso Evangelho, a vossa Boa Nova, tal qual o Senhor fazia às margens do lago de Genezaré, ou em cima do monte, legando para toda a humanidade um código de bênçãos, de ética e de valores iluminados, que haveriam de transformar as nossas vidas de criaturas primitivas para seres em ascensão. Abençoai, Jesus, os nossos estudos. Abençoai a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui hoje, bem como levar essas bênçãos aos nossos familiares, aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram necessitados, perambulando pelas ruas ou tristes. E em especial nesse momento, nós rogamos pelo espírito da nossa companheira aqui de Solar durante muitos anos, a Margarida Fontana, que recém-desencarnada foi ao mundo espiritual e que com certeza está recebendo o amparo dos vossos emissários presentes aqui na casa de Paulo de Tarso. Amparai as nossas tarefas, Senhor, e que nós possamos inundar os nossos corações de alegria e de ânimo para estarmos aqui cumprindo os vossos ideais aqui na terra e estudando entre nós para compreendermos melhor a vossa mensagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários nesta tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Dando continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 5, meus irmãos. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, e daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centimo. São ensinamentos de Jesus, registrados por Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26.
passamos a palavra para a Laura, para que ela possa iniciar os comentários da tarde. Boa tarde a todos, amigos, amigas. Aqui nesse capítulo 10, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala sobre reconciliação e sobre a essência dela, que é o perdão. E como a doutrina espírita sempre nos presenteia com ilustrações maravilhosas de cada lição do Evangelho, de cada palavra que Jesus nos deixou, eu trouxe para começarmos o nosso estudo um caso de ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Chico, que exemplifica muito bem o tema dessa tarde, e nós vamos começar falando sobre este caso. Conta-nos que o carinho do Chico, Adelino da Silveira, inclusive, nos conta, foi ele que deixou esse relato do Chico para nós, e conta ele que o carinho do Chico pelos animaizinhos era surpreendente, era lindo de se ver, né? O relacionamento dele com os bichos de qualquer espécie parecia racional, né? Pois os animais retribuíam o afeto que o Chico dava a eles, participando de tudo que o Chico fazia ou sentia, como que eles respondessem o Chico. Gatos, cachorros apareciam em sua casa como que do nada, e lá faziam moradia, porque simplesmente gostavam do ambiente. Chico as abrigava como se fossem da família consanguínea. Numa ocasião, ao chegar de seu trabalho da Fazenda Modelo, abrindo o portão de sua casa, apareceu, vindo lá do interior do quintal, um cachorro arrastando sua patinha no chão, ou seja, ele estava machucado, né? Todo ao quebrado. O seu aspecto era de que fora vítima de um grave atropelamento. Mas com a chegada do Chico, o animalzinho pôs-se imediatamente a lhe fazer festa, mesmo com a patinha machucada, como se fosse um velho conhecido. O Chico, por sua vez, também imediatamente se alegrou, vendo o cachorrinho pular em suas pernas. De imediato, recolheu em seu colo. O cachorro estava extremamente debilitado em sua saúde. O Chico então comprou com seu minguado ordenado, ou seja, um pouquinho de dinheiro que ele ganhava todo mês, cobertor, remédio para diminuir as dores do bichinho, porque à noite o animalzinho chorava e gemia muito, com muita dor. Durante muito tempo, esse cachorro deu bastante trabalho para o médium. Todas as noites, chegando do centro espírita, depois das tarefas e do atendimento ao público, ao entrar em seu quarto, o Chico encontrava o chão todo sujo. E com todo carinho, porém, o médium limpava o local, tratando do cachorrinho, e só depois ia cuidar de dormir. Isso se repetiu, meus amigos, por muitos anos. Então ele cuidou desse cachorrinho que mancava, que era doentinho, por muitos anos, com todo o amor e carinho que ele possuía. Até que numa noite, ao chegar em casa, estranhou, porque não ouviu o latido do amigo, como sempre ele fazia. E quando o Chico acendeu a luz, viu que o animalzinho estava agonizando no chão, morrendo. Aproximou-se e, já com lágrimas correndo em seu rosto, o cachorrinho deu um suspiro profundo e, enfim, morreu. Parecia que ele estava esperando o Chico chegar em casa só para desencarnar. Alguns meses depois da morte do cachorrinho, uma das irmãs do Chico soube algo que deixaria o médium arrasado, mas resolveu mesmo assim contar o que sabia.
a respeito justamente da morte do cachorrinho. Quando o Chico chegou para almoçar, então ela falou: Chico, meu irmão, eu soube que a morte do cachorro aleijado não foi uma morte natural. E ao ouvir aquilo, o Chico ficou espantado. Como assim? Que negócio é esse? Pois é, meu irmão, a nossa vizinha morria de dó por ver você chegar tarde da noite, cansado após tanto trabalho, e ter que cuidar daquele cachorrinho todo esquisito e doente. Então a vizinha dele via que o Chico tinha um trabalhão com o cachorrinho toda noite, né? Depois que ele já tinha trabalhado o dia inteiro, e ficava com dó do Chico. E continuou a irmã do Chico contando. Ela resolveu então apressar a morte do bichinho, do pobre animal, dando-lhe veneno num pedaço de carne. E veja só, não estou caluniando, porque foi ela mesma quem me contou. O Chico então levantou as mãos para o céu e exclamou: Valha-me Deus, não me diga uma coisa dessas. Ai meu Deus, que tristeza, nem sei o que dizer. E o Chico então chorou. A irmã dele, preocupada vendo aquilo tudo, achou até que aquelas lágrimas do Chico pudessem ser lágrimas de desespero ou de raiva momentânea pela vizinha. Mas o coração do Chico não guardava esse tipo de sentimento, nós já sabemos disso, né? Só que guardava tristeza, guardava uma profunda tristeza pelo que havia acontecido. No entanto, meus amigos, esse fato passou a interferir no trabalho do Chico, nas atividades mediúnicas do Chico, a ponto, inclusive, de Emmanuel lhe chamar a atenção. Foi então que Emmanuel interferiu, veio até o Chico e falou: Olha, Chico, essa mágoa que você insiste em conservar dentro do seu coração está atrapalhando o trabalho espiritual a ser realizado. Como que nós vamos fazer? Emmanuel, mas eu não sei o que fazer com isso. Eu não consigo esquecer a morte trágica do animalzinho envenenado pela vizinha. Mas é preciso, Chico, insistia Emmanuel. E então recomendou: Você vai dar à sua vizinha uma grande alegria. Ele falou: Olha, Chico, mas você precisa esquecer essa mágoa. Está atrapalhando os nossos trabalhos aqui. Você vai fazer o seguinte: você vai procurar a vizinha e vai dar a ela, vai procurar saber o que ela quer, o que ela gosta, e vai dar a ela essa alegria, para você tirar essa mágoa do coração. Então o Chico imediatamente se assustou com a resposta de Emmanuel, com a recomendação de Emmanuel. O quê? Dar alegria a ela? Mas fui eu quem sofri. Lembre-se, Chico, do Evangelho, quando Jesus recomenda: Fazei o bem aos que nos aborrecem. Veja bem, as palavras são do Cristo, não minhas. Então, o Chico ficou pensando. E obediente ao Evangelho e ao seu guia espiritual, lá foi ele descobrir qual seria a alegria que poderia proporcionar à sua vizinha. Imaginem, então, que situação, né? Foi então que Chico descobriu, por meio de sua irmã, das conversas que sua irmã tinha com a vizinha, que ela seria muito feliz se tivesse uma máquina nova de costura, pois isso a ajudaria muito nas despesas da casa, costurando para fora. O Chico então foi lá, obediente às recomendações de Emmanuel, comprou a máquina de costura novinha em folha, comprometendo-se a pagá-la em longas prestações. Então, além de comprar a máquina de costura, ele se comprometeu aí com várias prestações, né, no pagamento da máquina de costura. Lembrando que o Chico ganhava muito pouco, né? Quando a vizinha viu o Chico chegar com o entregador e a máquina de costura, ela o abraçou com tanta felicidade, com tanta ternura, que uma luz desprendeu-se do seu coração e envolveu o Chico da cabeça aos pés.
quando Chico conseguiu se soltar daquele abraço tão afetuoso, percebeu que o seu coração estava, enfim, livre daquela mágoa terrível. E o Chico, vendo a presença de Emmanuel ao seu lado, chorou agradecido pela receita que o amigo e guia espiritual o havia feito para lhe curar. Bom, meus amigos, quando Jesus recomenda que perdoemos, que nos reconciliemos, ele não fala apenas de um ideal moral. Há também consequências reais, espirituais e até mesmo práticas, quando nós deixamos mágoas, rancores ou ofensas sem solução, sem a solução do perdão em nossas vidas, como fez o Chico com a vizinha nesse relato de Adelino da Silveira. Se o Chico, que era o Chico, sofreu e teve seu trabalho de psicografia afetado pela mágoa que ele deixou que habitasse temporariamente em seu coração, imagine nós, que somos ainda endurecidos com relação a alguns ou muitos sentimentos. É por isso que nos alerta Jesus e a doutrina espírita de que a morte não encerra as relações que criamos aqui na Terra. A morte não encerra as relações que criamos. Um inimigo desencarnado, criado por nós, muitas vezes, pode manter o ressentimento e continuar alimentando ideias inferiores, como as de vingança, por muitas e muitas e muitas encarnações. Por isso que é fundamental que nós nos preocupemos sim em reparar o mal que fizemos, em perdoar quem nos ofendeu, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda estamos aqui nessa existência, reconciliar enquanto ainda caminhamos juntos de quem atravessa as nossas vidas. Isso evita que inimizades se prolonguem além da vida física e se transformem em laços muito dolorosos nas encarnações futuras. Abre aspas, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Enquanto estáis com ele no seu caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e eu vou repetir o item, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Se não fizermos isso, Jesus adverte, digo-vos em verdade, que daí da prisão não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo, o último centavo. Não sairemos de lá até pagarmos o último centavo. E aqui é o Cristo nos falando da necessidade de cumprir integralmente a justiça de Deus, restabelecendo a harmonia e corrigindo desequilíbrios que nós mesmos provocamos em nossas vidas e nas vidas do nosso próximo. Ou seja, a reconciliação não é apenas um conselho para tornar a vida atual mais pacífica. Ela é um convite a libertar-nos de entraves espirituais que carregamos e que podem nos aprisionar por muito e muito tempo. Vamos lembrar, meus amigos, da ansiedade de quem não perdoa. Ansiedade nós já sabemos que é uma patologia reconhecida pela medicina que traz disfunção para as nossas vidas, né? Atrapalha as nossas vidas. Então vamos lembrar da ansiedade que guarda aquele que não perdoa, aquele que guarda rancor em seu coração. Vamos lembrar dos momentos em que nós sentimos e guardamos, aprisionamos raiva dentro de nós. Se alguma compreensão já nos alcança, pelo menos um pouquinho, o coração, nós vamos ser capazes de reconhecer o incômodo, essa ansiedade, esse desassossego que nos causa o cultivo da mágoa dentro de nós.
Vejamos, se afetou o Chico, por que não afetaria a nós? Né? Quem não pratica, quem não busca a prática do perdão, não tem paz. Não tem paz. E se já não tem paz aqui, imagina carregar isso além. Imagina carregar isso até para as próximas existências. Carregar débitos, né? Será que nós realmente queremos carregar conosco, levar conosco essas máculas e atrasar o nosso progresso espiritual por sabe lá quantas vidas? Simplesmente porque nós optamos por corroer a nós mesmos e a outras pessoas com o veneno do ódio e da mágoa. Será que nós realmente queremos carregar isso conosco? Isso é literalmente um atraso de vida, né? No entanto, graças a Deus nós temos escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos as nossas escolhas. E nós escolhemos, por exemplo, estar aqui hoje, ouvindo falar sobre Jesus, ouvindo falar sobre perdão. E isso nos dá, graças a Deus, também a chance de voltarmos para casa e lembrarmos de escolher. Vejam bem, mais uma escolha. Lembrarmos de escolher viver em paz com aqueles que nos machucam ou nos machucaram de alguma forma, às vezes sem nem se darem conta do que causaram a nós. Porque não nos enganemos, o ser humano erra muito mais por fraqueza ou por ignorância temporária, né? Do que propriamente por maldade. O ser humano erra muito mais por fraqueza e por se encontrar em uma ignorância temporária do que por maldade. Pensemos em nós, façamos agora uma análise com relação a nós mesmos. A gente não comete mais atrocidades que a gente cometia em vidas passadas, né? Mas por fraqueza dos defeitos que ainda carregamos conosco, nós erramos. Nós ainda erramos. Por fraqueza, não necessariamente por maldade. Então, por qual razão mesmo nós vamos julgar e esquecer de perdoar o nosso próximo? Se isso acontece conosco. Lembramos aqui, inclusive, da indulgência, da compreensão e da paciência com o nosso próximo, né? Bom, caminhando agora para o encerramento da minha participação, eu trouxe, e eu confesso que foi uma recomendação do meu pai, eu não vou me apropriar indicou, mas deu tudo certo. Eu percebi, mas deu tudo certo. Foi uma indicação do meu pai, não vou me apropriar da sabedoria dele, que se encontra no livro Espírito da Verdade. Eu gosto de finalizar minhas participações geralmente com um recado de Emmanuel ou André Luiz, que nos traz um pouco que nos traz um pouco de coerência, atenção à coerência na vida, que nos traz um pouco de lucidez, que nos lembra de colocarmos os dois pés no chão e lembrarmos de levar a vida um pouco mais a sério, com um pouco mais de coerência. E essa página do livro Espírito da Verdade chama-se Nem Castigo, Nem Perdão, em que André Luiz nos traz com profunda magnitude o processo das nossas condutas, o processo das nossas próprias condutas dentro da dimensão da vida eterna. É a lição 88 do livro Espírito da Verdade. Chama-se Nem Castigo, Nem Perdão e começa nos falando o seguinte, André Luiz. O espírita encontra na própria fé, que é o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele, os conceitos fundamentais da existência recebem sopros
poderosos de renovação. E segue André Luiz: a terra onde nós habitamos não é uma prisão de sofrimento eterno, mas é uma escola abençoada das almas encarnadas. A felicidade não é uma miragem do porvir, mas sim uma realidade do dia de hoje. A dor não é forjada por outrem, é uma criação do próprio Espírito. A virtude não é contentamento apenas do futuro, é um júbilo que já existe em nós. A morte não é santificação automática, mas sim uma mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é uma consequência dos atos presentes. E o bem não é o conforto do próximo apenas, mas sim é uma ajuda para nós mesmos. Deus é equidade soberana. Ele não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, na verdade, a nossa própria consciência age sobre nós, né? Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o nosso tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento sobre a vida, ela amplia a responsabilidade da criatura. E as raízes das grandes provas irrompem no passado, do subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida, entra em outra. Porque berço e túmulo, simultaneamente, são entradas e saídas em planos da vida eterna. Eu agradeço a paciência e passo a palavra para o meu pai dar sequência no nosso estudo. Meus queridos, caros e diletos irmãos e amigos aqui do Solar, nós iniciaremos nosso estudo lembrando do nosso inesquecível Chico Xavier, quando ele falava que aos outros ele dava o direito de ser como são, e a ele, o Chico, ele estabelecia o dever de ser cada dia melhor. Se nós conseguirmos compreender essa lição, nós teremos mais facilidade em perdoar as pessoas, os nossos semelhantes, porque sequer nós cogitaremos de guardar dentro de nós, em relação a eles, qualquer tipo de pensamento ruim. Porque nós vamos compreender, como a Laurinha que acabou de nos lembrar, que as pessoas não são necessariamente más. Muitas vezes elas são infelizes, muitas vezes elas são necessitadas e são frágeis em muitos momentos de suas vidas. E em razão dessa fragilidade, elas então nos prejudicam, atentam contra a nossa paz, contra a nossa tranquilidade. E aí então nós precisamos recorrentemente lembrar os ensinamentos de Jesus em relação ao perdão. E eu gostaria, meus irmãos, de lembrando aqui no livro O Espírito da Verdade, uma página da nossa querida Meimei, em que ela nos convida a refletir sobre o perdão. E diz assim para nós: perdoa, sim. O desconhecido passou de carro enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse.
compadece-te dele, corre desabalado à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Isso acontece sempre, pessoal. Às vezes é alguém que entra na nossa frente, numa fila. Aqui no caso, alguém que passa com o carro, com a motocicleta e joga água na nossa roupa. Outros que passam por nós e nem cumprimentam. Outros que xingam no trânsito por qualquer motivo. E continua aqui no meio. Linda mulher, que pérolas brilhantes e brilhantes enfeitam, segue do seu lado, parecendo fingir que não te percebe sequer a presença. Compadece-te, ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes a gente guarda rancores, porque nós imaginamos que determinada pessoa fez pouco caso da gente e não nos cumprimentou. E aí a gente fica, em relação àquela pessoa, totalmente prevenidos. E às vezes iniciamos um mal-entendido, um mal-estar, sem percebermos que de fato ela pode não ter visto, não ter presenciado, não ter notado a nossa presença. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos do caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e de mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muitas vezes levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho, cansados e tristes, esmolando a sua compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que você desconhece. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá, cheio de compaixão: perdoa, sim. Perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Bem. Meus irmãos, minhas irmãs, neste capítulo que estamos aqui estudando nessa tarde, nós vamos verificar que existe, logo em sequência ao item que nós estamos estudando, no item 5, uma lição do Espírito de Simeão, que fala do perdão das ofensas, que deve repercutir em nossa inteligência e em nossa alma. Isso quer dizer o seguinte, que nós devemos perdoar o nosso próximo por uma questão de inteligência e por uma questão de sentimento. De sentimento, nós já vimos aqui a necessidade de acalentarmos os nossos corações, o nosso mundo íntimo, com o exercício do perdão. Mas da inteligência, porque se utilizarmos a misericórdia, o perdão para com o nosso próximo, a indulgência para com o nosso semelhante, nós estaremos, meus irmãos, minhas irmãs,
cuidando da nossa própria saúde. A medicina está chegando à conclusão que não basta apenas tomarmos os medicamentos, fazermos os exercícios, nos alimentarmos convenientemente. Não basta apenas isso para termos saúde. A medicina já nos informa que é preciso, que há uma dependência, uma interdependência imensa entre a saúde física e o estado de alma, o estado da nossa mente. A paz ou as lutas, os ódios, os sentimentos malsãos que muitas vezes nós insistimos em carregar em nosso mundo íntimo, enchendo de veneno os nossos órgãos perispirituais, com consequências claras em nossas constituições físicas, nos trazendo doenças que se originam na alma, que se originam na nossa incapacidade de viver em paz. Meus irmãos, a doutrina espírita nos fala que nós não podemos esquecer que ao longo de nossas existências temos sido insistentemente perdoados por Deus. Nós precisamos do perdão de Deus toda hora. Nós afrontamos a sua criação em todo momento. E em toda hora, em todo momento, Ele silenciosamente nos aguarda a reflexão para que compreendamos os nossos equívocos. Ele sequer nos repreende. Ele sequer nos admoesta ou nos recrimina. Ele permite que as consequências funestas dos nossos erros sirvam como agentes de repreensão e de recondução à estrada correta, da qual às vezes nós nos desviamos. Além disso, sistematicamente temos tido necessidade de sermos perdoados pelos nossos semelhantes. E eu aqui não posso esquecer de lembrar dos meus pais. Quantas e quantas vezes eu andei mal, como criança, como jovem, e às vezes até mais velho, e feri os seus corações. Quantas e quantas vezes eu permiti que eles se entristecessem por uma determinada atitude minha, desconectada com os exemplos e com os ensinos que eles me deram. E depois, quando eu me enchia de vergonha por ver as bobagens e as consequências dos males pensamentos que eu criei em torno de mim, e todas as vezes eu me aproximava e não precisava nem pedir perdão, porque eles já me recebiam com um abraço fraterno e cândido. E aí, via de regra, não apenas pedia perdão, mas enchia meu coração de vergonha de ter retribuído com equívocos já desnecessários para criaturas tão dóceis, tão boas, tão plenas de amor. E isso, meus irmãos, nos faz entender como que é o amor de Deus para nós. Porque se os nossos pais agem assim, como que Deus agiria com os nossos equívocos? Então nós temos que nos envergonhar das vezes em que nós não conseguimos agir assim com os nossos semelhantes, que são irmãos nossos, que são companheiros de jornada evolutiva, que estão matriculados, né, Jonathan, aqui nessa encarnação, para caminhar conosco, muitas vezes não muito bem, mas aí surge uma oportunidade absoluta para nós transformarmos convívio malsão em convívio de paz, de compreensão e de entendimento. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos exercitar não apenas os nossos corpos físicos para adquirirmos a rigidez do caminhar, do viver, do sentir,
sentir bem, mas precisamos exercitar também a nossa alma. E só poderemos fazer isso no caminho do perdão e do entendimento para aqueles que, infelizmente, às vezes passam com o carro na lama e sujam nossas roupas. Com aqueles que nós ainda não conseguimos compreender por que não nos cumprimentaram do jeito que nós gostaríamos de tê-los cumprimentado. E aí vem Jesus e nos ensina, como ensinou um dia a humanidade inteira ao receber Judas, que se utilizaria de um beijo para poder ser a senha que geraria a partir de então a prisão do Cristo pelos emissários de Caifás. Ele recebe Judas e logo após o beijo de traição, ele diz: ô meu amigo, aqui vens. Ô meu amigo querido, aqui vens. E Judas se lembrou disso, meus irmãos, pelos séculos que passaram. Porque depois que ele caiu em si, verificando que ao invés de confiar no Cristo, ele confiou nas promessas passageiras e mentirosas das criaturas da terra, ele então sentiu uma tristeza profunda, que ele não soube resistir. Se enforca numa figueira bravia e vai então viver os séculos que se passaram. Depois de se regenerar espiritualmente e sair das sombras, conforme os relatos que temos, ele se dedica ao cristianismo de Jesus, a difundir o cristianismo de Jesus aqui na terra, até chegar em sua última encarnação conhecida na figura da Santa Joana d'Arc, que não apenas liberta o povo francês do jugo saxão, mas também prepara, auxilia as terras europeias a receber o cristianismo puro e redivivo de Jesus Cristo, que se espalharia não apenas para o velho mundo, mas dali para toda a humanidade. Meus irmãos, Jesus na Santa Ceia, junto com seus discípulos, ele olha num dado momento para o céu e, segundo os relatos de João, no capítulo 17, versículo 5, ele diz o seguinte em oração: glorifiquei-te, Deus, aqui na terra, testemunhei sua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora, ou seja, completo agora a obra que me confiaste neste instante, pois meu Pai, ampara-me com a luz que me deste nesse mundo, antes que esse mundo existisse. Ou seja, Jesus diz: Deus, completei minha tarefa, me ampara agora com essa luz que o Senhor me deu há muitos e muitos bilhões de anos atrás, antes mesmo que o mundo fosse criado, por mercê e glória da sua grandeza, mas através do meu trabalho e de inúmeros espíritos que, como ele, criaram o nosso planeta há mais de 5 milhões de anos atrás. Pois foi esse irmão maior, pois foi essa criatura abençoada que testemunhou e concluiu a missão que Deus me confiou aqui na terra, que era de estabelecer a base do entendimento da lei de amor aqui no nosso planeta, para modificar as relações humanas. O mundo, depois de Jesus, se transformou. A humanidade teve a mais auspiciosa, bela notícia, que foi da existência da lei do amor aqui na terra. E a lei do amor nos ensina, através dos seus filhos, o perdão, a caridade, a condescendência, a solidariedade, a paz. Nos ensina, meus irmãos, tem nos ensinado a viver muito melhor do que vivíamos antes da existência dessa bênção divina em nossas vidas, que foi o conhecimento da lei do amor. Na sua condição
de espírito superior muito antes da criação do planeta, o que confirma o ensinamento de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que Jesus é o grande construtor e o grande governador do nosso planeta. Pois foi esse espírito superior que veio pessoalmente nos ensinar que só a prática do amor e do perdão, da indulgência para com nossos semelhantes, será capaz de nos transformar também em seres superiores. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa vida, todos nós que frequentamos essa casa abençoada, ou outras casas tão abençoadas quanto a nossa, aprendendo o que significa esse sentimento de amar, conferindo a grandeza e as múltiplas faces desse sentimento que até bem pouco tempo atrás nós limitávamos a sua extensão às sensações passageiras dos relacionamentos, onde ele não estava presente, o sentimento do amor. Jesus nos ensinou a amar ao próximo, nos ensinou a amar a natureza, nos ensinou a amar os animais. Acabamos de ver aqui uma lição, mais uma das lições lindas do nosso querido, estimado Chico Xavier. Jesus nos ensinou a conhecer melhor e amar a Deus. Portanto, meus irmãos, só a prática do amor e do perdão é capaz de fazer com que nós, nessa vida, possamos nos matricular nas universidades do mundo espiritual para aprendermos outras ciências, se conseguirmos chegar ao final da nossa existência e ir reingressando na espiritualidade e concluirmos assim: graças a Deus, eu já consegui extirpar o sentimento de ódio, de vingança e de rancor dentro do meu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham convicção de que se nós conseguirmos chegar no mundo espiritual sem nenhuma outra virtude, mas guardando em nós verdadeiramente a virtude do perdão, nós estaremos matriculados para voos muito mais altos, porque nós haveremos de ser esclarecidos de que para podermos atingir as culminâncias do sentimento de perdão, é porque nós já compreendemos e entendemos as culminâncias do ensinamento da lei de amor. Quem não perdoa, não ama. E quem perdoa, já aprendeu com toda certeza a amar. Paulo de Tarso, meus irmãos, nos ensina que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar aos amigos a maior prova de amizade que nós poderemos dar nessa existência. Maior prova de amizade. Quer ser amigo de alguém? Perdoa as falsetas que esse alguém cometeu contra a gente. Compreende, tenta entender os equívocos de opinião. Antes de sermos precipitados ao julgar, procuremos saber por que a pessoa agiu assim com a gente. Nós que dedicamos a ela tanta amizade, e às vezes nós vamos ver que nossa visão é que está equivocada, que nós é que não olhamos o problema, os fatos, de uma maneira mais correta. Então, perdoar aos amigos é dar a maior prova de amizade que de fato nós podemos dar. E lembramos aqui o ensinamento do pequeno grande homem indiano que foi Mahatma Gandhi. Ele dizia que os fracos jamais perdoam, porque perdoar é uma característica dos fortes. E foi Jesus que nos ensinou que o perdão era uma característica de quem era forte. E é por isso que o romano cruel, ao botar fogo no corpo de Joana de Cusa, e vendo que ela não se rebelava, ainda pediu seu filho que respeitasse a figura de Cristo, que nada tinha feito e que no entanto morreu na cruz.
O Romano lhe pergunta: é isso que esse Cristo soube ensinar para você? Foi para morrer? E ela ainda teve forças para responder para ele: não, meu amigo, não foi só morrer. Ele me ensinou também a te amar. Ele me ensinou também a te perdoar. O dia que nós compreendemos isso, não pela necessidade de darmos as nossas vidas em prol do que a gente acredita, isso não precisa mais, porque criaturas como Joana de Cusa, como Estevão, como Ian Rus, como milhares de cristãos que vieram nos primeiros tempos dar a vida para que o cristianismo finalmente fosse a crença universal, fez com que a humanidade hoje já não nos cobre com a vida, a fé que nós adotamos em nossos corações. O desafio para nós hoje, criaturas bem formadas pelas redes sociais, que nos bombardeiam 24 horas por dia com julgamentos a respeito da conduta das pessoas, é exatamente o desafio de aprender a entender. O desafio de ouvir, meus irmãos, primeiramente. Desafio esse que nós ainda precisamos caminhar muito para poder vencer. E digo a vocês que é um esforço que eu não quero perder nessa existência. Porque, infelizmente, nasci com a característica de não ouvir as pessoas. E depois de muito me arrepender dos julgamentos precipitados que fiz, comecei a entender que nós precisamos primeiro ouvir. E eu me lembro muito mas muito mesmo do meu querido irmão, que entre outras tinha essa virtude. Às vezes, nós que trabalhamos uma existência juntos, eu sentava na frente dele e desandava a falar. E ele desandava a me ouvir. Né, Lucas? E ouvia. Depois que eu cansava de falar, ele virava para mim e dizia assim: ô nenenzinho, senta lá na sua sala, vai fazer uma prece. Isso não é bem assim não, senhor. Calma, você está nervoso. Isso não é dessa forma não. Isso é uma arte, meus irmãos, minhas irmãs. Aprender a ouvir as pessoas é uma arte que nos conduz à virtude da compreensão, que mais uns passinhos à frente nos leva ao entendimento e que desata nessa coisa linda, nesse sentimento lindo que é o sentimento de perdão. Aprender a ouvir. E se a falta de reconciliação, se a falta de perdão nos traz a convivência dos inimigos desencarnados, o perdão, a indulgência, a compreensão pode ajudar a erguer uma alma caída para Jesus. É o perdão, meus irmãos, que faz com que nós consigamos convencer aqueles que às vezes não nos desejam bem ou não concordam conosco por algum motivo. E aí, quando eles verificam as nossas atitudes, muito mais do que uma palestra, do que uma homilia inteira religiosa, eles verificam silenciosamente as nossas atitudes e verificam: que rapaz ali está melhorando, ele é capaz de entender as pessoas, vou prestar mais atenção nele. E isso também é feito pelos espíritos, porque nós espíritas sabemos que o mundo está cheio de sofrimento, de dor. Grande parte, uma parte significativa da população da Terra está pensando em suicidar, meus irmãos. Nós recebemos irmãos aqui na nossa casa, às vezes com os corações pejados de tanta tristeza, que são ódios guardados, rancores mal curados, incompreensões não resolvidas, e vão levando, quando vê, estão em depressão.
estão vivendo uma tristeza que não tem fim, não estão enxergando solução para as suas vidas, quando a solução se encontra no Evangelho de Jesus, não apenas por lê-lo automaticamente, de joelhos, mas de meditar sobre os ensinos de Jesus, que a doutrina espírita tem nos ajudado tanto ao longo dessa existência, nos mostrando a figura de um Cristo, que embora Criador do nosso mundo, foi alguém que se aproximou de nós aos sorrisos, aos abraços, com gestos de alegria, de compreensão, como que imaginando e vendo a meninice que existia nos espíritos de cada um de nós, e pensasse assim: oh meu Deus, que trabalho eu ainda vou ter ao longo de muitos e muitos séculos, porque esses irmãos que o Senhor me confiou haverão de precisar muito do Evangelho, que as leis que o Senhor estabeleceu para o mundo fez por gerar. Então, meus irmãos queridos, aprendamos a perdoar, aprendamos a entender os nossos semelhantes. E eu gostaria de encerrar a minha participação nesse estudo desta tarde com uma página do livro Contos e Contos, que de vez em quando a gente lê aqui, e que diz respeito a um espírita que se converteu à doutrina espírita, seu filho morreu, e ele então, para não se desesperar, conheceu o espiritismo, uma criatura muito inteligente, um acadêmico, e aí o espiritismo falou diretamente a sua inteligência e lhe mostrou, através do caminho da racionalidade, que existia uma vida depois da vida física e que ele haveria um dia de reencontrar o seu filho, e isso consolou, de certa maneira, o seu coração. E é exatamente o Cipriano Neto, esse nosso irmão, que depois de se converter à doutrina espírita, ele então resolveu, uma vez que intelectual que era, resolveu se dedicar não apenas aos estudos, mas também à divulgação do espiritismo. E aí então, saciado pela água viva das santas consolações, ele não sabia como agradecer a fonte que encheu o seu coração de esperança. Foi aí, ela está passando mal? Respira fundo. Isso. Você consegue até andando? Melhor colocar ele no banco. Não vai deixar ela no banco. Então, meus irmãos, voltando aqui para terminarmos o nosso estudo dessa tarde, ele então foi convidado a dar uma palestra na União Espírita do Rio de Janeiro. E ele então, seduzido pela beleza do Espiritismo, discorreu longamente sobre o perdão e a caridade. Após a palestra, aplausos, abraços, sorrisos e felicitações. No círculo dos companheiros de literatura, porém, o assunto foi obrigatório, ou seja, ele fez uma palestra tão bonita que se tornou obrigatório o comentário de todos
em face daquela palestra que ele proferira. Então, depois da reunião, depois de aplaudido quase que de pé pelas pessoas que ouviram a sua palestra, ele se encontrou junto com outros colegas tão acadêmicos e literários como ele, numa praça, numa esquina do Rio de Janeiro, no bairro Jacarepaguá. Júlio, pode deixar aberto. Ele então se encontrou, meus irmãos, e aqui nós concluímos, com vários amigos da Academia de Letras que ele participava. E qual não foi a sua surpresa? Qual não foi a sua surpresa? Quando ele estava de pé conversando com os amigos, e os amigos inclusive parabenizando a ele a bela palestra que ele proferiu, eis que aparece então Eupídio, um velho amigo dele, que era um tintureiro humilde do bairro de Jacarepaguá. Sapatos velhos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento, abeirou-se dele, estendeu-lhe a mão e exclamou alegre: olá, meu irmão, meus parabéns, fiquei muito satisfeito com a sua conferência. E aí, o nosso irmão aqui, o Cipriano Neto, que no mundo espiritual falava desse acontecimento, olhou para aquele cidadão humilde, simples, e viu que, junto a isso, seus companheiros de discussões acadêmicas estavam surpresos de verificar que ele conhecia pessoas tão simples, tão pobres. E ele não respondeu ao tintureiro, ao Eupídio. Ele ficou com vergonha de estender a mão para o Eupídio. Ele ficou com vergonha de mostrar que o Eupídio era seu amigo. E em vista do silêncio, o tintureiro Eupídio ficou muito sem graça e despediu-se de todos e saiu dali desapontado. E os seus amigos ainda perguntaram ironicamente: esse moço é da sua família? Esses senhores espiritistas são os campeões da ingenuidade. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu aqui com o nosso personagem, o Cipriano Neto? Ele ficou com tanta vaidade que acabou deixando de frequentar o centro espírita e passou o resto da vida escondido, imaginando que as pessoas humildes não eram dignas de se apresentar a ele em função da grandeza intelectual que ele possuía. Só que veio a morte, e quando ele desencarnou, ele se viu no mundo espiritual numa situação de muita dificuldade, numa situação de muita necessidade moral, passando por um desequilíbrio imenso. E aí, meus irmãos, quando ele estava num dado momento lá na pátria espiritual, com uma roupagem perispiritual que era exatamente a consequência da sua vida aqui na terra, ou seja, ele estava andando espiritualmente esfarrapado, sem luz própria, e vês que ele caminha então pelas ruas do Rio de Janeiro, e numa esquina ele verifica que perto de outras pessoas, de outros espíritos iluminados, quem que estava ali presente? Exatamente o Eupídio, aquele mesmo tintureiro humilde que ele não tivera coragem de estender as mãos, porque era uma pessoa simples. Conta-nos aqui o Cipriano que ele aproximou-se do Eupídio envergonhado. Quis dizer qualquer coisa que me revelasse a angústia, mas observando um
pulso que eu jamais soube explicar, apenas pude repetir as antigas palavras que o Elpide um dia, numa esquina do bairro de Jacarepaguá, disse para mim: olá, meu irmão, meus parabéns. Longe, todavia, de imitar-me o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, o generoso tintureiro de Jacarepaguá abriu-me os braços, contente, e exclamou, cheio de perdão, com sincera alegria: ô meu amigo, que satisfação encontrá-lo. Vem aqui, vou conduzir você até o seu filho. Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento de minha falta eram por demais eloquentes e não pude evitar as lágrimas copiosas. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Deixa eu levantar a cabeça. Querido Mestre Jesus, estamos elevando o pensamento a vós, agradecendo, Senhor, as bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, agradecendo pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, recebendo os ensinamentos dos planos superiores através do Consolador prometido, nos explicando os vossos ensinamentos. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para trazermos sempre conosco o remédio que aqui recebemos nessa tarde. Somos criaturas imperfeitas, em evolução, em progresso, e trazemos conosco do passado muitos débitos, muitas dificuldades. E essa tarde nós recebemos, Senhor, o vosso remédio para muitas dificuldades que encontramos no caminho da vida. Abençoe-nos a todos, Senhor, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos o vosso amparo, a vossa assistência pelas nossas irmãs Margarida e Dona Marta, que muitos anos trabalhou aqui na sopa, na cozinha. Que elas sejam abençoadas, amparadas e assistidas no que elas necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. Com esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta tarde, na santa e bendita paz do Senhor. As fichas de médico serão distribuídas e os passes serão ofertados. Pedimos aos nossos irmãos que façam a fila.